Olá, boa tarde, Genô. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para você que está em casa. Estamos chegando com mais um Fati News. E o programa de hoje vai falar sobre o trânsito. Pedestres e automóveis disputam espaço nas vias da cidade. Motociclistas e motoristas falam sobre as imprudências que podem provocar acidentes. Existem alternativas para quem quer fugir dos congestionamentos e cuidar do meio ambiente. Tudo isso você confere agora no Fati News. Quem nunca tentou atravessar a rua e perdeu um tempo precioso porque os motoristas não respeitam os pedestres? Atitudes simples como educação e cordialidade deveriam ser o suficiente, mas infelizmente não são. E foi pensando nisso que nós fomos às ruas saber das pessoas sobre as dinâmicas no trânsito. Respeitar os semáforos e atravessar na faixa de pedestres. Esses são os regulamentos básicos para o tráfego de veículos e pessoas ser mais organizado dentro dos grandes centros urbanos. Na teoria, tudo certo, mas na prática isso quase não acontece, o que gera um conflito entre motoristas e pedestres. Tem uns que são mais educados, tem outros que têm mais educação um pouquinho. Até antes de fechar, tem uns que deixam para o trânsito, a pessoa passar antes de fechar. Eles não respeitam. Tanto os motoristas não respeitam e como a moto. A moto é as piores veículos, é as motos. O pedestre tem sempre de ter a preferência no trânsito, pois se trata do mais frágil. Este cuidado explica-se também porque todas as pessoas são pedestres, mesmo que por pouco tempo. Atravessar as ruas em horário de pico pode ser uma tarefa quase impossível. Isso porque muitos motoristas não respeitam a faixa de pedestres. Falta respeito, né? Das duas partes, às vezes das motos e às vezes dos pedestres, né? Porque pedestres avançam, querem passar a qualquer hora e você tem que respeitar, às vezes dos motoqueiros, né? O cara se sente que tá dentro de uma máquina, o pedestre tá lá incapacitado, né? Tem gente que não conhece, é verdade, não conhece a lei. Quando chega na hora que vai, abre o sinal para a gente passar, é que eles vão passar. Assim como o motorista deve estar atento, as pessoas que circulam sem o auxílio de um veículo também precisam tomar cuidados para evitar acidentes. Cuidados que esse grupo de pessoas não tomou ao se arriscar a atravessar fora da faixa que estava a pouco mais de 20 metros de distância. Você não acha perigoso atravessar fora da faixa? Acho perigoso. E também, às vezes, tem muitos motoristas que não param o carro para a pessoa passar. Ainda mais a gente com criança. Aí ainda eu mesmo passo só quando o sinal está fechado. Porque se o sinal estiver aberto, eu não passo não. De acordo com o Observatório Nacional de Segurança, o Brasil registrou uma média de mais de 50 mil mortos em acidentes de tráfego no ano passado. Um número alarmante de desperdício de vidas. Isso por um simples motivo: não respeitar as leis de trânsito. Segundo o levantamento do Instituto Avante, o Brasil é o quarto colocado no ranking mundial de mortes por acidente de trânsito. Na capital baiana, o número subiu 18,7%. Os acidentes envolvendo motocicletas subiram 932,1% e carros 72,9% desde 1996. Esses dados são do Mapa da Violência de 2013. A imprudência ainda é um dos principais motivos para o aumento absurdo desses números. Invadir o semáforo, estacionar em filas duplas e andar sem o cinto de segurança são algumas das imprudências cometidas por motoristas e motociclistas no trânsito. Mas qual seria o motivo? Falta de conhecimento ou pura imprudência mesmo? Eu acho que a educação realmente, precisa ser feito um trabalho de prevenção, porque a sinalização também não ajuda muito. O senhor nesse momento está sem um cinto de segurança. O senhor costuma andar sem um cinto? Não é porque eu esqueci ali agora. Esqueceu? Mas eu sempre uso cinto. Desleixo mesmo, é safadeza, é porque o povo mesmo é imprudente, não tem educação, falta de educação. Porque não é possível uma coisa dessa. O estacionamento em filas duplas é um dos problemas que dificulta o tráfego na cidade. Muitos motoristas, para economizar tempo, desrespeitam as normas. O agente de trânsito Marcos Vinícius comenta sobre o caso. A questão da fila dupla é um dos principais problemas de fluidez no trânsito da nossa cidade. Porque as pessoas têm muita dificuldade, inclusive até de usar uma das faixas
de acessibilidade justamente por medo de encontrar um veículo lá parado em fila dupla. Além da notificação, é a remoção do veículo, e isso nós estamos fazendo, entendeu? Combatendo realmente um dos grandes problemas da nossa cidade. O Brasil é o segundo país do mundo com mortes envolvendo motociclistas. Segundo o Detran, no primeiro trimestre de 2014, a motocicleta representou 74% dos casos de indenizações do DPVAT, 33% na região Nordeste. A imprudência dos motoqueiros, não ter paciência de esperar, quer cortar os carros no meio da linha do pedestre e acaba acontecendo muitos acidentes. O carro não respeita a moto, né? Mas a culpa também é de muito motociclista. Eu tento andar no máximo que eu posso, na medida do possível, o mais correto. Verificando a velocidade dos veículos e multando os infratores, a instalação de radares nas cidades é uma das ferramentas utilizadas para diminuir o número de infrações no trânsito. Desde que os radares sejam bem sinalizados, eu sou a favor. Agora, a questão dos radares mal sinalizados em locais estratégicos, né? Eu acho complicado. Radares, assim, do jeito que está, muitos radares, um em cima do outro, eu vejo que é mais uma máquina de gerar recursos para o município do que com a finalidade de realmente educar o cidadão. O agente de trânsito afirma a eficácia dos radares no combate à irresponsabilidade dos motoristas. Foi um instrumento muito importante, porque os dados que nós temos é que no local onde ele foi instalado, houve uma redução considerável de ocorrências de trânsito, principalmente no tocante de acidentes. De volta com o programa Fati News e hoje estamos falando sobre trânsito. O trânsito de Feira de Santana vem enfrentando grandes congestionamentos, o que vem gerando desconforto por parte da população. Acabamos de acompanhar agora diversas matérias que mostram os principais problemas no trânsito da cidade. E é por isso que eu estou aqui agora com o superintendente de trânsito, Francisco Júnior, para esclarecer algumas dúvidas. Muitos motoristas reclamam da ausência de placas e sinalizações da cidade. Se pensa em regularizar a situação, existe algum projeto para isso? Nós temos um alto índice de placas que são colocadas pela SMT, né? Sinalizando determinadas situações voltadas ao trânsito e são retiradas por pessoas que não têm interesse naquele tipo de sinalização. É comum andarmos pelas ruas e ver motoristas estacionando em locais proibidos em vagas de deficientes ou idosos. Qual as medidas tomadas para isso? A partir do momento que seja flagrado, né, o estacionamento irregular, pois não há confirmação da colocação da credencial que autoriza o estacionamento na vaga de idoso ou de deficiente, o veículo será multado e, se permanecer no local, será removido ao pátio da SMT. Em que é investido o valor arrecadado das multas? O valor arrecadado das multas, né, aqui da SMT, ele é investido em toda a manutenção dessa estrutura. A exemplo da situação dos pórticos e semipórticos que estão sendo instalados na cidade, a central de vídeo monitoramento que está sendo instalado também e a montagem das faixas elevadas de pedestre. E quem foi que disse que não tem como fugir do congestionamento e do estresse no trânsito? Jéssica, há quem troque o carro por boas pedaladas de bike. Bom para a saúde, para o meio ambiente, o trânsito e também para o bolso. O Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo. As irregularidades e a falta de direção defensiva são um dos principais fatores que causam esse grave problema. Neidson encontrou uma solução para sair dessa situação: ir de bicicleta ao trabalho. Ele gasta em média 20 minutos em um percurso de pouco mais de 9 quilômetros. Se fosse de carro, levaria em média 30 minutos por causa do engarrafamento. Eu pego o trânsito, não me estresso com trânsito parado, você não gasta nada e ainda não polui o meio ambiente. Você acaba fazendo um exercício matinal bom, começa a sua manhã de uma forma mais tranquila, desestressa um pouco, né? E também ajuda o meio ambiente. A falta de pistas específicas para o tráfego de bicicleta junto à violência no trânsito impede que esse tipo de circulação cresça no país. A questão da ciclovia, ela estimularia mais pessoas a pedalar. E a gente tem uma cidade praticamente plana e com muito poucas ciclovias. A última agora, a ciclofaixa da Norte Cerqueira, com 8 quilômetros,
é praticamente a única que nós temos em Feira de Santana. Se tivesse uma ciclovia, uma área que desse espaço para a gente, com certeza o trânsito ia melhorar. Eu garanto a você que muita gente tem bicicleta, mas acredito que muitos não usam devido à falta de respeito conosco no trânsito. As ciclovias no Brasil representam apenas 1% da malha viária, enquanto os ciclistas são mais de 70 milhões. A gente sempre pedala na mão certa dos veículos, a gente tenta sinalizar nas mudanças de direção, não fica muito próximo aos veículos estacionados no meio-fio, então tomando alguns cuidados como esses, eu mesmo nunca tive nenhum problema de acidente. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Você confere esse e outros programas lá no YouTube ou através da nossa fanpage no Facebook, Fati News Oficial. Mande sua sugestão de pauta para o nosso e-mail falecom@fatnews.tv. Até semana que vem. Até lá!